O nosso programa de hoje é um programa diferenciado e especial. Nós temos o prazer de estar recebendo o coronel da Reserva do Exército, Edson Melo da Silva, que foi instrutor do CPOR, e Breno Melo de Assis, que é o presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo. É um prazer tê-los conosco. Obrigado por nos ser. Prazer é nosso. Coronel Melo, o senhor que foi instrutor do CPOR, nos diga o que é este tema de oficial que não é oficial de carreira. Como é que ele se chama e qual a diferença? Ele é oficial temporário do Exército. Temporário. Temporário. Sim. E qual a diferença dele? A diferença é que o oficial de carreira, ele vai passar os mais de 30 anos agora com a nova Previdência, 35, e o oficial temporário, ele fica apenas 8. E o que ele tem que fazer para se tornar um oficial temporário? Qual é essa seleção, qual é esse crivo, como é que isso ocorre? Quando o jovem completa 18 anos, então, por força da lei do serviço militar, ele tem que se alistar. Então, o Exército tem centros de preparação de oficiais da reserva, os CPORs. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. São 5, se eu não me falha a memória. Tá. E como é que isso se dá? A seleção começa no alistamento, ele já declara ali que ele está cursando a faculdade com 18 anos. Então, o primeiro pré-requisito é estar faculdade. Está cursando a faculdade quando completar os 18 anos. E aí ele faz o alistamento, o Exército identifica esse jovem e o coloca numa seleção especial. Primeiro passo, inspeção médica. Então, ele sendo aprovado na inspeção médica, ele vai para uma seleção física. Ou seja, aquele que ficava lá no computador e não está em condição física será desclassificado. Aí ele foi aprovado. Ele passou pelo crivo físico. Eu vou deixar uma dica hoje da parte física. A Por gente favor. tem percebido que por conta da nova dinâmica da juventude, então eles estão deixando de fazer coisas básicas da nossa juventude, que era subir numa árvore, coisa assim. Então está tendo um grande índice de reprovação no exercício chamado barra. A gente pede 3 barras e a juventude não está conseguindo fazer. Então dou a dica que o pessoal treine esse exercício, a barra horizontal, né, na posição de pronação, já para poder passar dessa, que eu chamo, o gargalo é esse exercício. Depois que ele é aprovado, ele vai para um exame intelectual, nível Enem, que ele faz lá a provinha tranquila, e o Exército pega os 200 primeiro, em média, e aproveita eles para cursarem o curso de preparação de oficial da reserva. Esse é o temporário. Esse é o temporário. E o que muda para o oficial de carreira? Uma seleção completamente diferente. O que acontece? Hoje, a dados deste ano, nós tivemos para a seleção para ser oficial de carreira 40 mil inscritos, 88 pessoas por vaga, com uma pequena colocação, 400 vagas para masculinos e 50 femininos. Como é que é essa seleção e como é que isso se dá? A seleção, o jovem no mês de junho, ele procura o site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e lá ele faz a sua inscrição. Aí depois ele vai fazer uma prova de português, matemática, história, geografia e inglês. Sendo aprovado, ele vai iniciar o curso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ele fica 1 ano na SpaceX, que fica localizada em São Paulo, na cidade de Campinas. Sendo aprovado nesse primeiro ano da formação, ele vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. E lá ele passa 4 anos. No final do ano, do 4º ano, ele é declarado aspirante oficial e aí ele segue a carreira, 2º tenente, 1º tenente, capitão, depois a parte de oficial superior, major, tenente coronel e coronel. E mais à frente, ele vai galgar o generalato. Eu passei um tempo como instrutor em escola. Então, uma das coisas que eu digo que é determinante para o sucesso do jovem nessa profissão é ele ter a vocação. É, vocação. É isso mesmo. Falando em vocação, o nosso presidente Jair Bolsonaro é paraquedista, não é? Sim, é paraquedista. Eu também tenho a grata felicidade de ser paraquedista do Exército. Você também é paraquedista? Sou paraquedista do Olha só que coisa boa. E você é da Confederação de Paraquedismo, é isso? Isso mesmo, Core. A gente assumiu tem uns 6 meses nessa gestão aí da entidade. No ano passado, quantos
saltos se teve só numa região de São Paulo? Numa das maiores áreas do mundo, que é Boituva, a gente tem em média 14 mil lançamentos por mês. 14 mil por mês. Por mês. E nós tivemos... O ano deve dar quase 160, 170 mil por ano. Saltos por ano. Saltos por ano. Quantos incidentes tivemos? Nós tivemos no Brasil inteiro o ano passado, que foi foi um ano bem atípico no mau sentido, 8 fatalidades. Então, se a gente dividir só pela quantidade de saltos de Boituva, essas 8 fatalidades, você teria 4 zeros depois da vírgula e um 5 de possibilidade de um incidente fatal. Ou seja, 0,005 de fatalidade, é? Ou faltou um zero aí? Faltou um zero, faltou eu acho. Um zero. 0,00005. Ou seja, é absolutamente seguro. Muito seguro. E quem quiser fazer paraquedismo, faz o quê? Basta entrar no nosso site, cbpq.org.br, cbpq.org.br. E aí pode nos mandar uma mensagem, a gente vê qual a localização que ele está no Brasil. A nossa entidade tem 22 federações estaduais e 111 clubes espalhados pelo Brasil. Nós vamos chegar a quase 50 anos de vida agora. Temos toda uma estrutura jurídica, Tribunal de Justiça Desportivo, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, então estamos bem acomodados aí. Mas existem desafios aí no meio da carreira que não foram abordados ou abrangidos pela legislação que vocês estão trabalhando para modificá-lo. Por exemplo, o empacotador do paraquedas. Isso. E falta uma legislação? No Ministério do Trabalho só existe a profissão atleta. E nós estamos com um projeto de lei já terminando para a gente criar o instrutor, a figura do instrutor, a figura do dobrador, a pessoa que faz manutenção no mantenedor, né, de paraquedas e tudo isso. Então a gente está tentando sair da informalidade. Né? Quer dizer, que todo mundo esteja exercendo a sua carreira regularmente, é isso? Correto. Né? Esse é o desafio. Isso. E só abrir um parênteses, não só o 01, mas o 02 também, o nosso querido Mourão é PQD também. 01, 02, ou seja, o presidente e o vice-presidente da República são paraquedistas. São paraquedistas. Existem muitos outros paraquedistas no governo, além do 01, 02? Existe, se não me engano, o General Heleno. O nosso Marco Aurélio. O chefe da Secretaria de Governo, o General Ramos, também é paraquedista. Isso. A gente quer, mais uma vez, a nossa diretoria, ela quer sair da informalidade exatamente para que nós façamos também o nosso trabalho de cidadãos, ou seja, sair da informalidade, recolher impostos. Que é fundamental. Né, que é fundamental para o crescimento do Brasil e apoiar o nosso governo atual. No último sábado, dia 26 de outubro, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, reuniu um grupo de representantes do governo para um salto de paraquedas na cidade de Boituva. O objetivo do evento, batizado de Salto pela Vida, foi chamar a atenção para o Outubro Rosa. Hoje a gente conseguiu aqui reunir as 2 secretárias de origem indígena, que trabalham no governo federal, a Silvia Nobre, secretária de Saúde Indígena, e a Sandra Terena, secretária da Igualdade Racial. Nós aceitamos o desafio da Confederação Brasileira de Paraquedismo de fazer esse salto pela vida, conscientizando as mulheres que nós estamos no mês de outubro, no mês do Outubro Rosa, em que é importante ressaltar a prevenção e também o exame do câncer de mama. Então foi um momento maravilhoso, que nós, além de divulgarmos essa causa, sentimos na pele essa experiência do que é fazer um salto de paraquedas e garanto que foi uma sensação incrível, maravilhosa. E graças à Confederação Brasileira de Paraquedismo, graças à Prefeitura de Boituva, graças à Secretaria de Segurança, é a primeira vez na história do Brasil que 2 mulheres indígenas saltam contra o câncer de mama. Olha, esse evento é um evento extremamente importante, especialmente para conscientização e prevenção do câncer de mama e de útero. É uma coisa assim espetacular que é o salto pela vida em prol do Outubro Rosa, que é para conscientização das mulheres, palpação dos seios e axilas para se prevenir do câncer de mama. Então isso valeu a pena, apesar de toda a adrenalina, o medo, dá medo, mas valeu a pena porque a causa é nobre e é muito importante. E a gente está aí para lutar
e defender o que a gente acha justo e importante. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, um dos maiores especialistas do Brasil em mudanças climáticas. É um prazer tê-lo conosco. É o meu prazer, Curi. Professor, muito se fala das mudanças climáticas, o mundo está assistindo isso, São Paulo não é diferente, Brasil não é diferente. Ao que se deve essas mudanças climáticas? A maior parte das mudanças climáticas, que nós chamamos de aquecimento global, o fenômeno do aquecimento global, nos últimos 60 anos é de origem humana. Nós estamos lançando na atmosfera uma grande quantidade de gases com essa propriedade física chamado efeito estufa. Eles conseguem reter o calor próximo da superfície. Então, esse fenômeno, aquecimento global, ele é causado pela enorme emissão de gases, principalmente o gás carbônico, que é resultado da queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, e também a queima de florestas, né? Quando nós derrubamos uma floresta e queimamos, o gás carbônico também vai para a atmosfera. E também, no Brasil, nós temos a emissão que vem da agricultura, principalmente da pecuária, que é o metano. Os ruminantes emitem metano. Então, esses são os dois principais gases que estão causando o aquecimento global, globalmente falando, e também a responsabilidade, vamos dizer assim, do Brasil. O Brasil contribui com 2,7% das emissões globais. Bem, é claro que quando se fala dessas mudanças, nós estamos falando em sustentabilidade. Quando nós falamos em sustentabilidade, a primeira indagação que vem à tona é e o que falta para que haja uma mudança nesse cenário. Falta mudar a lei, falta vontade, desleixo humano. Qual é a sua avaliação e o que o senhor sugeriria para essa mudança? O que os outros países estão fazendo? O risco das mudanças climáticas é muito grande. A Convenção Climática em Paris, a reunião de Paris da Convenção Climática 2015, ela foi muito ambiciosa, audaciosa, e ela determinou que nós não devemos o planeta aquecer mais do que 2 graus. Nós já aquecemos 1,1 grau. Então ela fez um plano que 195 países assinaram voluntariamente. Em 2018, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, que é uma lástima. E o Brasil se projetou como um dos países mais audaciosos. As suas metas de redução da emissão desses gases foram muito ambiciosas. Então, para nós imaginarmos um futuro sustentável, principalmente para as futuras gerações, e é o que os adolescentes, liderados pela adolescente sueca, a Greta, pedem, clamam e cobram, é que nós reduzamos as emissões rapidamente. Até 2050, nós teremos que, pelo menos, reduzir as emissões desses gases em 70%. Globalmente, 70% das emissões são queima de combustíveis fósseis. 24% é agricultura e também os desmatamentos globais, e 6% são as outras emissões, muitas industriais. Então, o grande desafio é mudar a matriz energética. Nós temos que rapidamente converter a necessidade de energia do planeta para as energias renováveis. Totalmente possível. Hoje, energia solar é a mais barata, energia eólica é a mais barata. Agora, quando se fala de mudança de matriz, necessariamente se fala de mudança dos marcos regulatórios, da legislação. Quais seriam os principais pontos, na sua avaliação, que o Brasil precisa fazer, sendo responsável por 2,7% do total das emissões mundiais? Sua avaliação, professor? O marco regulatório, e é também muito positivo para o Brasil mudar sua matriz energética para energias renováveis, e também, de um modo geral,
incluindo a eletrificação da frota, porque, por exemplo, a poluição urbana nas grandes cidades brasileiras, em especial em São Paulo, é um sério problema de saúde. Então, se nós eletrificarmos a frota, nós reduzimos muito esse risco à saúde. Nós precisamos realmente um marco legal que nos apoie nessa transição, que tem que ser muito rápida. Se nós olharmos os países que fizeram essa transição, estão fazendo com mais sucesso, tipicamente os países europeus, nós vamos ver que houve um enorme incentivo, subsídios, mudanças do marco regulatório para auxiliar nessa transição. Nós ainda não enxergamos isso acontecendo no Brasil. Os mecanismos que incentivam a esta transição, principalmente da matriz energética, são muito tímidos. Nós precisamos ter muito mais audácia e muito mais efetividade. Professor, eu sei que quando se fala do tema, é um tema extremamente delicado, mas são tímidos ou são inexistentes? Porque crédito não existe no Brasil para esse tipo de investimento, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Política governamental voltada ao enfoque direto, de dizer, olha, nós vamos subsidiar, ou vamos incentivar, ou reduzir carga tributária, etc., por exemplo, para fotovoltaico, etc., é exatamente a contramão do que a ANEEL veio praticando nesse mês que passou, que é a tributação. Como que o senhor vê a possibilidade dessa mudança? Ela tem que acontecer rapidamente, né? Nós vemos algumas políticas no Brasil, os leilões de energia, por exemplo, têm mostrado que a energia eólica ela é uma das formas mais baratas. Nós temos expandido a energia eólica. Solar fotovoltaica ainda muito pouco. E a solar fotovoltaica que tem um enorme potencial. Nós temos suficiente energia solar em todo o Brasil, até no Rio Grande do Sul. O Brasil é rico em energia solar, disponível, e ela já é muito barata, e ela, feita de forma distribuída, ela aumenta a eficiência dos negócios, mas nós precisamos de mecanismos de incentivo. A Alemanha, por exemplo, por mais de 15 anos, ela subsidiou toda a conversão, e a Alemanha tem muito menos energia solar que nós. Então, realmente é muito importante que o Brasil rapidamente construa mecanismos que acelerem a conversão para as energias renováveis de forma distribuída para os pequenos negócios, para as residências, para a agricultura. Energia renovável é um potencial imenso para ser distribuído na agricultura de forma descentralizada. Isso quando se fala de energia fotovoltaica. E o restante, professor? Porque, na verdade, os 3 pilares, ou grandes pilares, se é que eu entendi corretamente, é a mudança energética na frota veicular, etc., a segunda, geração de energia, e a terceira, agricultura. Como é que o senhor vê essa mudança? Necessária? A agricultura é a mais desafiante, porque economicamente energia renovável, solar e eólica já são a forma mais barata, globalmente falando, e no Brasil também. A mais barata energia eólica do mundo é a que existe no Brasil. A agricultura é responsável por cerca de 70% das emissões do Brasil. Agricultura e associado o desmatamento. O desmatamento quase todo no Brasil é para a expansão da fronteira agrícola, principalmente na Amazônia e no Cerrado. A agricultura, do ponto de vista tecnológico, é possível sim. A Embrapa tem estudos mostrando que até 2030, se desejássemos, nós poderíamos ter uma agricultura chamada neutra em carbono. É uma agricultura que o que ela emite, ela absorve, ela reabsorve. Então, mais agricultura, nós precisamos 2 desafios. Primeiro, há que haver mecanismos de incentivo a essa agricultura. Em segundo lugar, mais difícil, é uma mudança cultural. A nossa agricultura ainda é uma agricultura expansionista, é uma agricultura que quer sempre dominar uma maior quantidade de terras. Nós temos que olhar como a agricultura no mundo desenvolvido, como a agricultura hoje na China, inclusive. A agricultura está se concentrando, se tornando muito eficiente do ponto de vista tecnológico, diminuindo a área, América do Norte, Europa, Japão, China, diminui ano a ano a área da agricultura e ela produz muito mais alimentos, fibras. Produtividade.
é a produtividade, a industrialização, o uso da ciência e tecnologia. Então tem que acabar um pouco com essa cultura de ter terra. Nós precisamos realmente olhar para uma agricultura industrializada e o Brasil tem um enorme potencial. Se fizermos isso, realmente o Brasil poderá ser, essa é uma coisa que eu venho defendendo há anos, o Brasil tem condições, se desejar, de ser o primeiro país grande do mundo a chegar nessas metas de emissões líquidas zero. A mesma emissão que ele faz, ele reabsorve até 2050. Nesse cenário, qual o maior desafio na sua avaliação, professor? Uma é a conscientização da necessidade da mudança. A segunda, o senhor estava colocando, da agropecuária, a nova tendência, que tem uma denominação que o senhor vai revelar para a gente agora. E a terceira é o setor energético. Estou correto nessa avaliação? Correta a sua avaliação. Qual é o nome da mudança ou da tendência futura da pecuária? É o que nós chamamos intensificação sustentável. É nós caminharmos para uma pecuária muito mais produtiva. E nós também temos que levar em consideração uma coisa que é uma tendência que cresce a cada dia no mundo, que é uma mudança do padrão alimentar, das dietas. Nós sabemos que o excesso de consumo de proteína animal e de calorias é um grande responsável por inúmeras doenças, né? Nos Estados Unidos, o excesso de consumo de proteína animal e calorias responde por um custo do sistema médico norte-americano de 800 bilhões de dólares por ano. Isso faz mal à saúde das pessoas. Então, há sim um padrão de mudança de dieta, uma dieta mais saudável, com menor consumo de proteína animal. Com isso, diminuiria a pressão da expansão da pecuária. Mas, ainda assim, a pecuária é importante para a segurança alimentar do mundo, do brasileiro, mas ela tem que se tornar muito mais produtiva. E o Brasil tem um enorme potencial, porque, em média, nós temos 1,35 cabeças de gado num hectare, em 10 mil metros quadrados. Nós poderíamos ter 3 ou 4. Então, esse é o caminho, vamos dizer assim, da pecuária e também da agricultura brasileira. Quais são os sinais que o senhor poderia colocar para todos de que estamos tendo mudança climática? Me parece que há 40 anos atrás, São Paulo tinha um alagamento, uma inundação a cada década. E hoje ela é anual. Isto é uma sinalização de mudança climática ou não? Eu sou da cidade de São Paulo. Nasci aqui em 1951 e eu me lembro, quando criança, uma enorme manchete que chamava a atenção do mundo inteiro. O rio Tamanho do ATI inundou no início dos anos 60 e invadiu o mercado municipal. Então aquele tipo de evento na década de 40 e 50 acontecia uma vez por década. Esses eventos agora acontecem às vezes até mais de uma vez por ano. O clima de São Paulo mudou, os eventos extremos estão acontecendo muito mais e é uma conjunção, uma soma de duas mudanças climáticas, o aquecimento global e também o que a gente chama ilha urbana de calor, a excessiva urbanização de São Paulo, a diminuição das áreas verdes, fez a cidade de São Paulo ficar 3 a 4 graus mais quente do que a periferia de São Paulo. Então, a soma desses dois fenômenos, dois tipos de mudanças climáticas, gerou esse clima muito mais quente e com muito mais extremos. Então, nós temos realmente que, como combater isso? Primeiro, lutar para a diminuição do aquecimento global e revegetar São Paulo. Eu espero que meus netos, um dia que vierem aqui em São Paulo, os filhos dos meus netos, bisnetos, não estarei mais vivo, eles vejam uma cidade verde. Eu, na minha infância, não vi mais uma cidade verde. E não vemos uma cidade verde até hoje. Professor Carlos Nobre, nós queremos agradecer muito a sua participação, a essa passagem desse conhecimento acumulado para a sociedade e que o mundo possa viver em condições de qualidade de vida melhores do que nós temos hoje. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento.
com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!